Bíblia nos estimula a olharmos o comportamento dos animais. Esse é o estudo de número 801 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Através do comportamento dos animais, nós podemos tirar lições valiosíssimas. Vamos ao nosso tema, aprendendo com as formigas. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 6, que diz: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. A Bíblia, ela usa diversos animais para nos trazer ensinamentos preciosíssimos e a formiga tem muito a nos ensinar. Jó, no capítulo 12, o verso 7 e o verso 8 diz assim: no entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta as aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Que tremendo nós entendermos que Deus, Ele usa todas as coisas, Ele usa a criação para estar nos ensinando, para estar nos ajudando nesta caminhada até aquele lindo, maravilhoso dia que é o dia da volta do nosso Senhor. E a área da ciência que estuda o comportamento das formigas, você sabe qual é? É a mimecologia, um nome interessante. E a Bíblia, ela já nos ensina sobre o comportamento, sobre a importância desse animalzinho. A formiga, ela está classificada entre os 4 animais pequenos mais sábios. Sabe quem que fala isso? É Agur. Então vamos ver o primeiro como a formiga? Provérbios capítulo 30, verso 24 e verso 25. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. A sabedoria é a da provisão para tempos difíceis. No caso da formiga, que é o inverno, ela pode ser fraca sim, mas ela é tida como engenhosa, como habilidosa, ela é tida como um animal que tem muito a nos ensinar. Vamos nos lembrar também que é o segundo que a Bíblia relata, que está em Provérbios capítulo 30, verso 26, que são os coelhos. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. A sabedoria desses coelhos, desse tipo de coelho, é uma sabedoria de segurança. Os penhascos, a Bíblia fala que dão abrigos aos roedores de diversas espécies, e entre eles os coelhos. E assim também no Salmo 104, verso 8, nos ensina: os penhascos é o lugar que os fazem sentir-se seguros. Nós nos sentimos seguros nos braços do Pai, na presença do Pai, estando no colo do nosso Pai Celestial. O terceiro animalzinho, sabe qual é? São os gafanhotos. Provérbios capítulo 30, verso 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A sabedoria do trabalhar em união, trabalhar em grupo. Eles não têm chefe, eles não têm liderança, não têm governador, mas eles são animais disciplinados, animais que vivem em ordem e também em orientação. Eles se deslocam em fileiras em direção a um objetivo. Agora, sabe qual é o quarto animalzinho citado por Agur? Está em Provérbios capítulo 30, verso 28. É a lagartixa. Vamos conferir? A lagartixa,
que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. A sabedoria da habitação, ela habita tanto na casa do pobre como na casa do rico, como no palácio real. E o nosso texto base está nos ensinando que nós devemos refletir sobre a atitude da formiga, porque mesmo ela sendo pequena, o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador do universo, não despreza nem a formiga. E segundo os estudiosos, uma formiga, ela anda até 300 metros procurando alimento, mesmo ela sendo pequena. Mesmo ela tendo pouca força, ela tem disposição. Sabe o que é disposição? Ela tem ânimo, ela tem entusiasmo, ela tem vontade, ela tem desejo. Elas são determinadas a um objetivo. Quando nós olhamos sobre o ânimo, nós lembramos da orientação que Jesus nos dá, como nós devemos passar nos tempos difíceis. João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passaremos por dificuldades, lógico, nós passamos por dificuldades, por isso que nós sempre temos que nos lembrar das orientações que o nosso Mestre Jesus nos deixou, inclusive na palavra dele, na Bíblia Sagrada. E ele fala: tem de bom ânimo, tenha coragem, porque ele, o nosso Mestre amado, ele venceu o mundo. Paulo também era um homem que foi muito usado por Deus, e Paulo ele era usado para renovar o ânimo dos discípulos, para ajudar os discípulos a perseverarem. Atos capítulo 14, verso 22, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Se pararmos para pensar, o próprio Jesus falou que no mundo teríamos tribulações, e Paulo está falando que é necessário em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Vamos ter dificuldades, nós vamos perseverar, vamos nos encorajar, vamos estar unidos no Senhor, mas não desanimado diante das dificuldades, mas nos encorajando a perseverarmos na fé. Ter ânimo é muito importante para podermos prosseguir nesta caminhada cristã, e não é uma caminhada fácil. Segundo Coríntios capítulo 13, verso 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Mas não fica só aí não. Paulo, ele nos dá o exemplo de um homem chamado Tito, que era um homem que agia com entusiasmo. Segundo Coríntios capítulo 8, verso 17, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Quando nós paramos e olhamos para a formiga ela tem iniciativa própria, a formiga ela tem determinação, a formiga ela é perseverante. Paulo fala também aos irmãos de Filipos que os judaizantes, eles pregavam sobre Cristo, mas eles pregavam por inveja. E Paulo nos mostra que existiam outros homens que faziam com disposição. Filipenses capítulo 1, verso 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, o fazem com disposição. E é assim que nós devemos falar de Jesus, falarmos com disposição, falarmos com ânimo, falarmos do jeito que ele é, o verdadeiro Filho de Deus. Nós falarmos de Jesus
com boa vontade. Paulo, ele ensinou os irmãos de Filipos sobre o desejo que ele tinha, e era o desejo maravilhoso que deve ter no coração de cada um de nós. Vamos ver Filipenses capítulo 1, verso 23 e verso 24. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Olha que desejo maravilhoso, o desejo de estar com Cristo. E ele fala, este desejo de estar com Cristo, pois estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas ele não olhava só para o desejo dele, ele olhava para a necessidade dos irmãos. E quando ele fala, é mais necessário que eu permaneça no corpo por causa dos irmãos, até mesmo por nossa causa, para podermos aprender através da palavra. Mas também podemos conferir que nem sempre o nosso desejo é o que nós podemos fazer, nem sempre nós realizamos aquilo que nós queremos, assim como Paulo mostrou no versículo acima. Vamos conferir em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. É um desejo maravilhoso. Você sabe, você ter esta confiança, esta certeza que o Senhor Jesus foi nos preparar um lugar e que Ele há de voltar, e estar com Ele é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Nós vamos voltar às formigas? As formigas, elas são organizadas, elas não precisam de uma motivação externa. Provérbios no capítulo 6, verso 7 fala, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante. As formigas, elas não têm uma liderança, mas elas sabem aquilo que elas precisam, elas conhecem as estações do ano e ela tem um motivo para encontrar a alimentação, porque no inverno elas não podem trabalhar. Se a gente parar para observar, a Bíblia nos traz o exemplo da rainha de Sabá e ela ficou muito admirada com a organização de Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 9, verso 3 e verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Ela começou a observar toda a organização de Salomão. A sabedoria de Salomão deixou ela assim como fora de si. E lembra que eu falei que Agur, ele tinha as formigas como um animalzinho sábio. E aí, quando nós olhamos para Paulo, ele nos deixa na Bíblia que o nosso Deus, ele é um Deus ordeiro, mas ele é ordeiro em tudo. O nosso Deus é minucioso. Nós temos que refletir o nosso Senhor. Somos imagem e semelhança do nosso Senhor. Então, nós devemos fazer tudo com organização. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, Paulo nos ensina assim, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Se pararmos para pensar novamente, o próprio Jesus fala que nós devemos ser organizados nos planejamentos, como nós vemos em Lucas, capítulo 14, verso 28 ao verso 30. Olha o que Jesus fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Em todas as coisas nós devemos ter prudência, nós devemos ter organização.
Outra qualidade da formiga que nós vemos no nosso texto base também, elas são trabalhadoras, por isso que fala para o preguiçoso e observar e refletir sobre a formiga. Provérbios capítulo 6, verso 8 diz assim: armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta seu alimento, armazenam no tempo apropriado, elas não deixam para depois, elas não postergam. E aí veio à minha memória 2 conselhos de Salomão que vão ser muito úteis na nossa vida. Primeiro, é a certeza de que dias difíceis chegarão. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. É importante nós fazermos sempre no momento certo, não como pessoas afobadas, precipitadas, mas sempre com organização, com ordem, mas nunca deixarmos para o dia de amanhã. E o segundo conselho que Salomão nos dá é que os dias passam rápido, nós não devemos ficar remoendo mágoas, alimentando a tristeza, alimentando o sofrimento, vivendo do passado, vivendo de angústia. Vamos conferir Eclesiastes capítulo 11, verso 10, sendo assim, afasta do teu coração, olha só, o desgosto e a ansiedade e pare de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Não dá para vivermos nos dias atuais pensando no que nós fizemos no passado, porque quando nos rendemos a Cristo, o que nós fazemos? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e o Senhor nos leva a um novo momento. Devemos viver essa nova história, uma história de um novo nascimento. O que passou ficou para trás. O que nós precisamos é aprender com os nossos erros e passarmos a viver dia após dia para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso, cada dia mais e mais na presença de Deus, sendo aperfeiçoados por Ele. Então, quando a gente vê Eclesiastes capítulo 11, 10, que diz: sendo assim, afasta do teu coração, Salomão, ele está nos mostrando que nós não devemos ter no nosso coração o desgosto e a ansiedade e parar de fazer o nosso corpo sofrer. Então, lembre daquilo que te dá esperança. Segundo os estudiosos, as formigas, elas deixam um rastro para que outras possam encontrar o alimento. Esse rastro, ele tem um nome, é chamado de feromonas, como se fosse um marcador de caminho. Seria um cheiro, um odor agradável. Você já parou para pensar que nós temos o alimento mais valioso conosco, que é o pão da vida, e nós temos esse cheiro, o cheiro desse alimento vivo do pão da vida em nós. Agora, será que nós estamos retendo este alimento vivo que é Jesus? Será que nós não estamos deixando um rastro deste odor, deste perfume maravilhoso que nós temos, que é o cheiro de Cristo? João, no capítulo 6, o verso 34, o verso 35 diz: então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus, ele é o pão da vida. Nós temos esse alimento, nós temos que levar esse alimento ao mundo, nós temos que levar Jesus, e o nosso odor é o cheiro de Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, o verso 14, o verso 15, contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus
somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. É uma curiosidade em relação às formigas. As formigas, elas não conhecem a derrota. As formigas, elas perseveram, elas são determinadas e elas avançam. Por elas serem perseverantes, quando elas estão seguindo o caminho e diante do caminho existem obstáculos, elas não desistem, elas não voltam atrás. Marcos capítulo 13, verso 13: sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Assim como a formiga tem um foco, como ela tem um objetivo, como ela tem um propósito, nós devemos ser sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, permanecermos firmes. E as formigas, elas sempre estão adiante, sempre seguem avante, elas são determinadas, elas não desistem. Hebreus no capítulo 10, verso 38 e o verso 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. É por isso que temos muito a aprender com as formigas. Eu vou começar a concluir. Existem muitas lições para aprendermos com as formigas, com os animais que o Senhor deixa na Bíblia para nós, mas nós não podemos nos esquecer que Agur, ele chamou a atenção dos preguiçosos para o trabalho incansável da formiga, para um trabalho onde elas caminham sempre no propósito, sempre num objetivo, um trabalho que depois vai produzir o descanso para os dias difíceis e elas sobrevivem. Trabalho produz o descanso, mas não adianta somente desejar, é necessário trabalhar para poder conquistar. Provérbios no capítulo 13, verso 4, para concluirmos, diz assim: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Que possamos olhar para o nosso Jesus, autor e consumador da nossa fé, que possamos ser determinados, ser perseverantes, prosseguirmos para o alvo. Sabe por quê? Porque assim o Senhor nos ensina através da palavra dele e a recompensa para o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe e deixe o seu like. Caso você ainda não está inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso, maravilhoso Jesus Cristo, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.